Se o Putin, né, se posicionar de fato dessa forma, vai deixar o Trump sem saída. Se as condições para a Ucrânia já não estavam vantajosas, agora está menos ainda, né? Vamos agora entender aqui, cara, o lado russo, né? Putin. Vamos nessa. Internacional. Putin apoia o cessar-fogo e impõe condições e agradece ao Brasil. Não só ao Brasil, tá? Ele agradeceu a vários países, assim como o Brasil. O presidente russo... Pô, já cortou nosso barato quando eu ia falar, porra, agradeceu o Brasil, cara. O Brasil é referência, o Brasil é relevante, né, cara? Aí ela já não só o Brasil. Tá bom, mas vamos entender. Será os países do BRICS, né? BRICS, provavelmente, né? Vamos lá. Afirmou hoje que deve telefonar para Donald Trump para fazer essa negociação a fim de debater essa pausa num conflito. Lembrando que é uma pausa proposta aí de 30 dias, é um refresco para ver como é que vai ser, se esse cessar-fogo vai ser de fato de vez ou não. O presidente russo afirmou, então, que o país concorda com as propostas dos Estados Unidos para um cessar-fogo, mas que qualquer acordo de paz a longo prazo deve levar em consideração a soberania da Rússia sobre a Ucrânia. Ele disse o seguinte: concordamos com as propostas de cessar as hostilidades, mas partimos do fato de que esse cessar-fogo deve ocorrer de tal forma que levaria a uma paz de longo prazo e eliminaria as causas originais dessa crise. O presidente russo demonstrou preocupação com os termos do cessar-fogo e afirmou que vai telefonar, então, para Donald Trump para conversar sobre isso. As principais causas apontadas por Vladimir Putin para a existência desse conflito são a expansão da OTAN. Será que na ligação do Putin para o Trump, o Trump vai falar assim, você não está em condições de dar as cartas? Negativo, né, irmão? Né? Como é que vai ser? Ô, Laranjão? Não, também não é assim, né? O conteúdo é sério, né? É só uma brincadeira, calma. Vamos lá. Vladimir Putin para a existência desse conflito são a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar e a contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia. De acordo com ele, a Ucrânia poderia usar os 30 dias para reorganizar tropas e treinar novas unidades. A ideia do cessar-fogo é correta e certamente apoiamos, mas há perguntas que devemos discutir e pensar. Na fala, Putin, inclusive, agradeceu a vários países que acabaram se manifestando a respeito desse cessar-fogo, entre eles o Brasil. Lembrando que Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, havia se reunido há poucos dias na Casa Branca com o presidente Donald Trump, acabaram tendo ali uma discussão em rede nacional americana, onde não teve acordo. O presidente Donald Trump disse que vai esperar quando Zelensky estivesse pronto para esse acordo. Zelensky acabou se manifestando dias depois, dizendo que já estava pronto. Então, vamos ver se de fato vai sair agora ao menos esse prazo, esse intervalo, esse cessar-fogo de 30 dias na guerra entre Rússia e Ucrânia. Nosso boletim Metrópole. O analista de internacional, Olival Santana, já está. 30 dias, em 30 dias, né? O que vai acontecer? Mas falta a posição do Putin, né? Então, Putin concorda com cessar-fogo, mas faz ressalvas, né? Esse é o vídeo da CNN. Só que essas ressalvas incluem a soberania da Rússia sobre a Ucrânia, né? Então, a Ucrânia não entrar na OTAN e esse avanço de tropas da OTAN ali, né? Que o Putin não quer. Ou seja, né? A razão que me fez entrar e tomar 20% desse território tem que acabar. É o que o Putin está dizendo. Ó, vamos fazer um acordo que vete todas as possibilidades, né, da razão original acontecer. A Ucrânia não pode entrar para a OTAN, não pode ter tropa da OTAN ali, e a Rússia tem soberania sobre a influência, né, sobre a Ucrânia. OTAN, Estados Unidos, aqui é meu quintal, é o que o Putin está dizendo. Vamos lá. Quais são as chances dos russos realmente aceitarem ou participarem de um cessar-fogo nessa... Boa noite. Boa noite. Os russos rejeitaram o cessar-fogo hoje, só que não foi em russo. Em russo ele diria simplesmente niet, não. Mas ele falou em putinês, né? Então a resposta foi: nós concordamos com as propostas de cessar hostilidades.
essa cessação deve ser de tal forma que leve a uma paz de longo prazo e elimine as causas raízes dessa crise. Qualquer político falaria assim, Lorival, cá entre nós. Quais são as causas raízes dessa crise? Ele colocou as causas raízes, na visão dele, são a soberania da Ucrânia. A Ucrânia não é um Estado soberano e a OTAN precisa voltar para o status de 1997, ou seja, quando o leste europeu, a Europa Central e as ex-repúblicas soviéticas não faziam parte da OTAN. Essas são as condições do Putin para um cessar-fogo. Ele não aceita essa ideia, esse formato de um cessar-fogo de 30 dias sem incondicional. Né? Ele fez uma série de perguntas. O que vai acontecer com Kursk? O que vai acontecer com os armamentos ucranianos? Com a capacidade da Ucrânia de se rearmar? Com a Ucrânia receber armas de outros países. Essas nuances que ele chamou, essas condições, para não usar a palavra condições, porque de fato ele não quer dizer não ao Trump. Ele ambiciona muito uma normalização da relação com os Estados Unidos. Isso que eu tava pensando, cara, ele acabou de dizer, né? Ele não quer dizer não ao Trump, né? Cara, se o Putin, né, se posicionar de fato dessa forma, né, o que vai deixar o Trump sem saída? Porque o Trump assume a liderança, ele diz que vai conseguir o cessar-fogo e ele faz uma proposta para o Zelensky, né? Só que a proposta que ele faz para o Zelensky, automaticamente, tem que ser uma proposta próxima do que agrada ao Putin para poder, né, as coisas se acertarem. Agora, se o Putin nega o Trump e se esse tom fica, né, um tom ruim entre os dois, e aí, como é que vai? Como é que vai? Estados Unidos entra com tudo junto com a Ucrânia? Porque como é que fica a moral dos Estados Unidos, a moral do Trump, né? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui. Ele ambiciona muito uma normalização da relação com os Estados Unidos. Isso é um desejo antigo dele, ainda mais depois de invadir um país do leste europeu. Se ele consegue, mesmo assim, normalizar as relações com os Estados Unidos, essa é uma oportunidade incrível, coloca a Rússia em um outro lugar. Mas ele não consegue normalizar as condições com os Estados Unidos se ele disser não a essa proposta americana. Ele consegue, Márcio, pelo seguinte, porque os Estados Unidos tinham uma pessoa, um general chamado Kellogg, que entende do assunto. Ficou mais de um ano estudando, visitou a Ucrânia e tal, e esse era o enviado do Trump para o problema ucraniano. Ele foi colocado de lado. No lugar dele, o Trump colocou o Steve Witkoff, que não entende nada de Ucrânia e que fica deslumbrado diante de uma figura como Putin, que está há 20 anos presidindo a Rússia. Então, o Putin, ele tem uma enorme facilidade de manipular as pessoas no lugar onde elas não entendem os assuntos. Esse é o caso do Trump, claramente não entende os detalhes, e os detalhes são muito importantes nesse caso, a história também é muito importante. Então, para uma pessoa que não está familiarizada com o tema, que caiu de paraquedas nesse tema e que foi colocada esperando o dia inteiro, essa é uma outra tática do Putin, né? O Steve Witkoff. Pô, é meio complicado, né, cara? O cara é escolhido pelo Trump, né? O general não sabe de nada, né? Mas o analista brasileiro sabe, né? É isso. Vamos lá. Witkoff chegou lá de manhã e só foi recebido à noite para valorizar aquele encontro e para ir degradando a capacidade do outro de fazer exigências, vai enfraquecendo o outro. E tudo isso acontece nesse momento em que a Rússia tenta recuperar terreno em meio aos avanços que a Ucrânia conseguiu em território russo. A Rússia está sendo bem sucedida nessa recuperação? Sem dúvida, e temos até um mapa para mostrar a situação, mas o fato é que ontem, aparentemente, ou o Putin disse hoje, que ontem eles tomaram Sudzha, a capital da região de Kursk, que havia sido ocupada em agosto do ano passado pela Ucrânia. Qual é a discussão aqui? E tem tudo a ver com o cessar-fogo. A Ucrânia queria um cessar-fogo imediato exatamente porque
sobretudo depois que os Estados Unidos retiraram a inteligência, né, compartilhamento de inteligência, a Ucrânia avançou sobre Kursk. A Ucrânia deseja, a Rússia avançou sobre Kursk e o Putin aparentemente a visitou, pelo menos é o que diz um vídeo oficial. A Ucrânia deseja ficar com uma região da Rússia? Não. A Ucrânia quer usar essa região. Os Estados Unidos tiram o monitoramento e de um dia para o outro, a Rússia vai lá e avança e toma, né, a capital ali, uma região importante, a principal região de Kursk, né? E aí, né, com esse avanço da Rússia, né, o Zelensky, ao aceitar o acordo proposto pelo Trump, o Trump, tá bom, agora de imediato eu volto, né, a te fornecer o apoio, as mesmas condições e o monitoramento e tal. Mas agora o Putin já tomou a região, né? Agora o Putin vai chegar com mais força, né, na barganha. Foi o que eu entendi, não sei se vocês estão em casa. Oficial. A Ucrânia deseja ficar com uma região da Rússia? Não. A Ucrânia quer usar essa região como ponto de negociação? Talvez, mas o mais importante não é isso, é uma questão tática. É que, enquanto a Rússia deslocou as suas melhores tropas, porque tropas têm diferentes qualidades, a Rússia usa muito recruta de má qualidade, pegou os melhores militares para ir retomar Kursk, que afinal é parte da Rússia. E aí a pressão toda sobre o Donbás, sobre as outras regiões, acabou. Então a Rússia não avança sobre o território ucraniano desde agosto do ano passado, não avança significativamente. Às vezes pega algum assentamento, depois perde de novo, é um impasse. Então esse era o papel, eu diria, na verdade, estratégico de Kursk, né? É neutralizar a pressão russa sobre o território ucraniano. É por isso que a Ucrânia queria um cessar-fogo sobre as tropas terrestres. Para que pudesse manter essa área conquistada dentro do território russo. E essas tropas de boa qualidade mobilizadas em Kursk, e não no território ucraniano. Quando os Estados Unidos tiraram a inteligência, compartilhamento de inteligência, e os russos avançaram, eles já estavam avançando, mas avançaram mais rapidamente. Então, com isso, a Ucrânia perdeu essa força. Se ela perde esse território, como vai perder agora, aí as tropas de qualidade voltam para o território ucraniano, pressionando, e aí o cessar-fogo se torna algo menos valioso para a Ucrânia do que era até poucos dias atrás. Muito obrigado. Sensacional, cara. Então, essa área, né, dentro do território russo, né, Kursk, você tinha ali tropa ucraniana, né, com força, né? E aí, no momento que a Rússia deslocava essa tropa para esse território, era interessante para a Ucrânia ter o cessar-fogo, né? Porque essa tropa estava dentro do território russo e não dentro do território, na região do Donbás, território ucraniano. Então, esse intervalo entre o monitoramento de inteligência que é retirado, a Rússia avançou de forma muito rápida, né? Inclusive, o Putin esteve lá na região e garantiu que isso ficaria, que essa vitória, essa conquista, né? Que ele ia conquistar toda essa região. Bom, e agora resta saber, né? Se as condições para a Ucrânia já não estavam vantajosas, agora está menos ainda, né? Resta saber o que o Putin vai aceitar e o que ele vai impor, né? Vamos lá. Obrigado, Lorival Santana. A gente vai continuar acompanhando essa história. Lorival sempre nos ajudando aqui. Uribe, muito boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que nos acompanha. Além dessa declaração do Yuri Ushakov, que é o principal assessor diplomático do presidente Vladimir Putin, ele seria o equivalente ao que é o embaixador Celso Amorim aí no Brasil em relação ao presidente Lula. Ele tem muito prestígio, é muito próximo do presidente Putin. Ele não é o ministro das Relações Exteriores, mas ajuda a formular as
políticas externas da Rússia. Ele disse que não interessaria para a Rússia um cessar-fogo de apenas 30 dias. O Uribe e Tainá e o presidente Putin, ele mesmo acabou de falar. Ele recebeu hoje o presidente de Belarus, Lukashenko, e os dois deram uma entrevista coletiva. E, obviamente, a imprensa perguntou ao Vladimir Putin, e eu tenho aqui as declarações que ele acabou de dar lá em Moscou sobre esse cessar-fogo. Ele diz o seguinte, Uribe e Tainá, que o cessar-fogo é uma coisa correta em itself, ou seja, é uma coisa que vale a pena, mas que existem muitas discussões a serem feitas e que ele vai discutir isso com os americanos. Ele lembra, por exemplo, coloca como questionamento por que a Ucrânia queria ou precisa de 30 dias de cessar-fogo. É só para que eles possam mobilizar melhor as suas tropas, possam descansar e voltar a atacar? Por que não um acordo que acabe com a guerra de uma forma definitiva? A Rússia já tinha dito isso, já tinha dito que não era a favor de um cessar-fogo temporário, que queria uma negociação completa, ou seja, o fim da guerra. Por que a Ucrânia precisa de 30 dias de cessar-fogo para mobilizar suas armas na Ucrânia? Ele também colocou uma outra questão, o Putin, que acabou de falar, como eu disse, quem vai controlar a linha de cessar-fogo, que tem mais de 2.000 quilômetros? Isso é muito importante para os russos, porque eles não querem que tropas da OTAN, tropas dos países ocidentais, dos países europeus, estejam em território ucraniano para patrulhar esse cessar-fogo. Eles já disseram isso claramente. O governo aqui do Reino Unido, também o governo da França, já ofereceram soldados para essa missão, porque se você tiver um cessar-fogo, você precisa ter alguma força que controle esse cessar-fogo e tente dissuadir os dois lados de eventualmente voltarem à guerra. Então, o Vladimir Putin verbaliza claramente as dúvidas que a Rússia tem com relação a esse cessar-fogo e pontos que eles gostariam de discutir. E ele, Vladimir Putin, disse que vai, inclusive, provavelmente ter uma conversa telefônica com o Donald Trump para discutir esses pontos. Então, a Rússia coloca muitas dúvidas com relação a isso, Uribe e Tainá, num momento em que o Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concordaram com esse acordo de cessar-fogo de 30 dias. Mas, obviamente, e desculpem o trocadilho, eles precisam literalmente combinar com os russos esse cessar-fogo. E o Vladimir Putin está dizendo que não interessa a ele, nesses termos simples, esse cessar-fogo dessa forma. E só para concluir, Uribe e Tainá, tem outros 3 pontos que são muito importantes para a Rússia em qualquer negociação dessas. Primeiro, que o Ocidente se comprometa que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. O presidente Trump vai aceitar isso sem maiores problemas. A Ucrânia teria que abrir mão das 4 províncias que estão invadidas pela Rússia neste momento, além da Crimeia. Isso é um grande problema para os ucranianos. E o terceiro ponto foi exatamente o que o Putin acabou de dizer. Quem vai patrulhar essa longa linha de frente de 2.000 quilômetros? Nós não queremos nenhum europeu nessa função, disse o líder russo. Acabou de falar isso, Uribe Tainá. Cara, ou seja, para agradar o Putin, não entra para a OTAN. A Ucrânia não é soberana, né? E a Rússia tem influência sobre a Ucrânia. Não quero tropa da Europa aqui, nessa linha de cessar-fogo, né? E não basta, não é o suficiente, só 30 dias, né? Quero um cessar-fogo mais longo, preservando as áreas já dominadas. Ou seja, o Putin, tudão, né? Aí, resta saber se o Trump consegue, né, costurar esse ambiente aí para que o Putin aceite e o Zelensky também, né? 30 dias não vai resolver. Então, dentro de um período de 30 dias, vai ter que ter um outro acordo, né? Então, vamos acompanhar, cara, mas como será uma ligação, hein, cara, do Putin pro Trump, né, cara? Já teve outros encontros, né? Mas uma ligação dessa, né? Imagina. Talvez eu acho que seja bem amistosa, porque o Trump, ele botou o Zelensky no lugar dele, né? Ó, você não está em condições de exigir e tal.
E o Putin, ele já tem mais ou menos um alinhamento com o Trump, né? Já tem meio que um laço ali. Então, acho que vai ser bem pode ser bem amistoso, né? Mas A exigência dele é clara, que não que as tropas da OTAN que a Ucrânia ela não vá aderir à OTAN, não seja aceita na OTAN, né? E não tenha tropas europeias, enfim, não território, né, novo, né, que ele conquistou. Agora, o camarada falou ali, eu esqueci o nome dele, que além das quatro províncias, a Ucrânia também perderia a Crimeia, mas a Ucrânia já perdeu a Crimeia tem muito tempo, pô. Aí a Crimeia não está em negociação agora, de 2022 para cá. Ou tá, eu estou errado. não, a batalha toda é para que a Ucrânia consiga recuperar todo o território antes de 2014, ou seja, incluindo a Crimeia, né? É, mas Então, aí- só que não conseguiu, não consegue, né? Além de perder a Crimeia, que foi em 2014, perdeu os outros, Isso, né? 2.000 quilômetros. Mas essa área de 2.000 quilômetros É a é a linha. área, é a linha Isso. de cessar fogo. Não necessariamente inclui, né? Está se tratando dessas regiões. E essa linha de cessar fogo tem que ter uma fiscalização. Essa fiscalização, o Putin não vai querer que seja tropa europeia. Sim. Então pode ser qualquer outro país. Então acho que isso é mais fácil, né? Pode botar a tropa brasileira, pode botar a tropa chinesa, pode botar a tropa de quem agrada dos dois lados, né? E um cessar-fogo mais longo. Agora, a questão é: o Putin ganhando tudo, o Zelensky vai aceitar por quê? Vai aceitar só porque não tem escolha? Mas aí o Trump vai ter que deixar ele nessas condições, né? Enfim, muito bom, repercutimos aí.